Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você, telespectador da TV Mar Canal 25. Estamos começando mais um programa Segurança em Foco nesta quinta-feira. Vamos trazer muitos assuntos aqui com os nossos especialistas neste programa, né? Programa com 1 hora de duração que você vai poder acompanhar durante a semana, na reprise, durante a programação da TV Mar Canal 25. E tem a sua participação conosco também garantida pelo portal gazetaweb.com, pelo aplicativo TV Mar. Você pode acompanhar a nossa programação. Nós vamos conversar hoje, temos temas importantíssimos para discutir neste programa Segurança em Foco. Eu estarei ao lado do Flávio Saraiva, que é consultor de segurança, delegado, aposentado e advogado, para trazer um dos nossos analistas aqui no programa, para trazer também o seu posicionamento a respeito dos temas que nós definimos para o programa de hoje. E o nosso convidado é o Daniel Saraiva, que é consultor de segurança, também advogado, e vamos colocar em evidência no programa de hoje os temas que nós vamos passar a seguir. Tratar da legislação sobre armas de fogo, direitos do cidadão, posse e porte de arma de fogo, quantidade e tipos permitidos de arma, posse, porte de arma no meio rural, entre os temas do programa de hoje. Crescimento associado a clubes de tiro, vai ser também um assunto que nós vamos tocar. E o posicionamento do recém-eleito governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que autorizou o uso de snipers, né? Colocando a situação realmente agora para a prática, em termos de abate, como ele classificou, de pessoas consideradas um perigo para a sociedade no estado do Rio de Janeiro. Tudo isso e muito mais você vai saber a partir de agora no Segurança em Foco, que está no ar. Flávio, Daniel, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa. O Flávio já é, inclusive, já anunciando aqui a condição, né? Nos próximos programas, Flávio Saraiva será o apresentador do programa Segurança em Foco. É muito importante isso, né? Já que o Flávio vem fazendo trabalho ao longo dos anos como analista aqui do programa Segurança em Foco, é consultor de segurança, e eu diria que o programa está bem entregue para esse brilhante amigo, essa pessoa que nós temos assim muito carinho, muito respeito. Ele vai falar hoje comigo também entre esses temas do programa. Quero cumprimentar meu amigo também, Daniel Saraiva, meu amigo, viu? Daniel Saraiva, consultor de segurança e advogado também, o homem que vai falar com a gente, porque nós vamos secar a situação com ele, não é isso? Eu quero começar logo o seguinte, nesse papo informal que nós vamos ter aqui no Segurança em Foco de hoje. Vou começar pelo fim. O governador eleito do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, ele vai autorizar snipers a atirarem contra criminosos que estiverem com fuzis nas ruas do Rio de Janeiro. A matéria que diz aqui diz o seguinte: o novo governador já pediu um levantamento nas polícias civil e militar sobre o número de atiradores de elite que possam ser empregados em ações contra traficantes de drogas armados de fuzil. Ele defende o abate, entre aspas, desses criminosos, sem que os policiais sejam responsabilizados por isso. Ele vai autorizar também, o novo governador do Rio de Janeiro, snipers a atirar contra os criminosos que estiverem portando os fuzis nas comunidades, e também afirmou que vai encontrar o presidente eleito Jair Bolsonaro, do partido PSL, para pedir a permanência das tropas militares no estado. Gostaria do posicionamento de vocês dois diante de tudo isso. Bom dia para vocês. Bom dia, Daniel. Bom dia. É uma nova característica, né, que é apresentada pelo governador eleito do Rio de Janeiro. Ele é um juiz federal, né, que se licenciou para concorrer, teve êxito na primeira empreitada eleitoral dele, né? Felizmente teve sucesso. E ele já apresenta uma entrevista dessa que gerou muita repercussão. Sim. Uma entrevista ao vivo na Globo News. Exatamente. Em que teve o enfrentamento dos condutores daquele programa. Se não me engano, a Maria Beltrão e os analistas que compõem aquele programa. E ele foi muito corajoso em afirmar isso. E o pessoal ainda tentou que ele fizesse contextualizasse aquela afirmação dele, e ele foi bem claro. A síntese é o seguinte: a pessoa que saiu com um fuzil na mão, né, portando extremamente uma arma automática, um poder letal impressionante, com a mochila ainda carregada de munição, está patrulhando em favor do crime e contra o Estado, se essa pessoa apresenta ou não alguma ameaça ao Estado. Então, a própria lei diz, né, se você, na condição de agente do Estado, você identifica uma situação dessa que põe em perigo a sua vida ou a vida de outrem,
você está legitimado a fazê-lo. Sim. Então, não se concebe que uma pessoa transite em companhia, em companhia de um ou mais dois, enfim. Essas imagens que a gente vê aí, comumente no Rio de Janeiro, as pessoas com fuzis, até ameaçando quem está filmando do helicóptero, já derrubaram helicópteros da polícia, e essas pessoas continuam a trafegar, a transitar impunemente sem nenhuma ação do Estado. É até uma afronta ostensiva ao Estado. Ao Estado, com certeza. Então vem o governador e apresenta essa medida que eu acho bastante justa. Eu tenho um amigo que fala assim: o bandido que sai para a rua disposto a matar, ele tem que estar preparado para morrer também. Tem que estar preparado para morrer. E eu tenho certeza que fica preparado para morrer, na verdade, Flávio. Daniel, como é que você está? Tudo bem? Estou bem. Sobre o tema, por favor. Olha, eu concordo com o Flávio. Eu acho que, de fato, o futuro governador do Rio foi muito feliz. Teve muita coragem, né? Que as pessoas hoje, nessa era de politicamente correto, de extremo cuidado com as palavras, ele teve uma atitude que poucos tiveram, né? Ele vem surfando nessa onda Bolsonaro, que eu acho que é uma onda positiva no tocante na área que eu e Flávio atuamos, que é a área de segurança. Eu mais na área privada, o Flávio mais na área pública. E ele é uma onda interessante, é a hora do Estado mostrar sua presença mesmo, mostrar sua força. Né? Então, quando a gente se depara com a imagem de jovens e adultos com fuzil na mão, ele se voluntariou a ter a contrapartida do Estado. Né? Então, a gente não pode permitir que essas imagens se repitam, se propaguem pelo mundo e fragilizem o Estado. Então, se a repórter até no momento de falar, um cidadão de fuzil, olha, cidadão de fuzil está muito bom, é bandido de fuzil na mão. Entendi. Mas se for uma furadeira, um guarda-chuva, aconteceu um caso de um abate que o cara estava com uma furadeira que de fato parecia uma arma, mas a vida está exposta, nós estamos expostos a esse tipo de erro. Acontece. E naquele momento não era uma tropa especializada. Exatamente. O governador foi muito cuidadoso quando ele fala que vai buscar os profissionais devidamente treinados para isso. Agora, vamos lá, toda tropa, eu particularmente tive a felicidade de fazer um curso de atirador de precisão em São Paulo. Eu, num curso privado, dei 480 tiros. Imagine essas tropas especiais, os policiais, quantos tiros eles a quantidade de vezes que ele realiza, né? E outra, se eles estão ali, eles precisam ser usados. Sim. E tem demanda para usá-los mesmo. Certo. E eu acho que tem que usar mesmo. Nos Estados Unidos já existe, né, esse tipo de prática. Existe prática, né? Existe com muito registro. Você colocar no YouTube cenas de snipers americanos, você vai ter um vasto material. Principalmente em caso de sequestro, né, quando eles colocam a condição. Agora, Daniel, a pergunta que fica, Flávio, vocês como consultores de segurança, é a seguinte, e vai muito pelo caminho da repórter, como você colocou lá. O grande problema é o risco de falhas e vítimas inocentes. Não estou dizendo que o cara que está ali com fuzil é inocente, mas estou dizendo vai passando uma pessoa por perto ali de repente. A preparação, ela oferece uma qualidade nesta precisão para que o cara possa separar esse tipo de situação, a vítima e o culpado e o bandido? Olha, esse curso que eu fiz, ele foi um curso com 40 horas. Certo. Né? Que esse curso é apenas uma fagulha dentro do universo de um curso de sniper profissional. Né? Eu estou falando que eu fiz um curso privado, foram 480 tiros. Né? Um curso de um sniper, seja ele de Polícia Federal, que eu já tive a oportunidade de conhecer alguns e acompanhar, e o pessoal do COT, que é da Polícia Federal, o pessoal do BOP, esses caras têm um treinamento exaustivo. E eles têm completa condição de dar o tiro necessário para eliminar a fonte agressora. É para isso que ele é treinado. Né? Então a gente tem que acreditar no treinamento do Estado mesmo. Erro pode vir a acontecer. Nesses casos é muito difícil de acontecer. Porque são profissionais extremamente... No Brasil só tem um caso de um sniper que foi infeliz no caso do ônibus? No ônibus não foi o sniper. Não foi nem o sniper, ele foi um aventureiro, uma arma errada, uma pessoa do patrulhamento do dia a dia. Usou uma submetralhadora, 9 minutos para fazer arma errada, enfim. Atirou a professora. Ali não é erro de sniper, ali é um erro de um policial que não estava preparado para aquela ação. O único erro de sniper é do Marco Antônio Furlan, em São Paulo, que ele fez um tiro de sniper, a munição se discute, né? Que atingiu
o criminoso que fazia refém uma menina, e essa munição passou pelo corpo do criminoso e alcançou a vítima. Depois passou pelo corpo da vítima e atingiu um armário. E isso ficou entendido como se o sniper tivesse efetuado 2 disparos. Certo. E não foi. Não foi. E isso foi bastante discutido e o Marco Antônio Furlan, ele não foi penalizado por isso. Agora, a pergunta, Daniel, em cima disso que o Flávio acabou de colocar também, até para provocar mesmo a situação e levar a compreensão para o nosso telespectador, em cima dessa preparação. Hoje, vocês consideram, por exemplo, um atirador de elite, um profissional diferente, ele precisa ter características diferentes nas questões psicológicas, principalmente para poder agir no momento adequado e não levar em risco. Como é que é feita essa filtragem, por exemplo? Como é que vocês poderiam dizer assim, que pensam que é feita essa filtragem para dizer o seguinte, esse pode migrar aqui para ser um atirador de elite, para fazer um curso com a gente? Eu posso dar meu exemplo. Por favor. Por exemplo, eu fui instrutor da Polícia Civil, instrutor de tiro, de operações, mas eu me identifiquei como uma pessoa que não pode, de forma nenhuma, ser um sniper. Olha aí. Eu fui fazer um curso no Texas e teve uma parte que era uma preparação inicial para um sniper. Eu já me identifiquei limitações grandes minhas que eu não poderia ser sniper. Que tipo de limitações, Flávio, assim, que você considera que impede que você seja um... Primeiro que eu perdia foco. Eu não tenho muita habilidade com arma longa e ter a paciência suficiente para fazer aquele disparo. E nesse curso, os alunos eram muito motivados a se desconcentrar, enfim, perder o foco. E como eu tinha um problema de visão que perdia esse foco, fui identificado como... Entendi. Eu mesmo me identifiquei e fui identificado como uma pessoa que não poderia evoluir naquilo. E o Daniel sabe, um sniper, ele está aqui focado, e eu passei por isso, ele está aqui com a sua arma, está fazendo sua visada, enfim, identificando o alvo. E enquanto eu fazia a visada, eu era estimulado com choques. Nossa. E para ver se eu conseguia perder a atenção. Quebrar o foco, né? O tiro de sniper é um tiro tão sensível que você precisa dar o tiro no momento de pausa do coração. Porque como você está com todo o seu corpo encostado no armamento, a vibração do seu coração faz vibrar o artigo da luneta. Para você ter ideia. Que numa distância de aproximadamente 300 metros, compromete a 30 centímetros lá, o batimento cardíaco. Então você precisa ter o time exato para quando, na batida do seu coração, quando ele fizer, vou fazer sonoro para que as pessoas entendam. Quando ele fizer o tum-tum, nesse intervalo é onde o atirador vai dar o tiro. Então você precisa ter um profissional que seja avaliado psicologicamente em várias fases. A parte física, tem sniper que registra em posição de tiro 4 horas para poder dar o primeiro tiro. Nossa. 4 horas para encontrar o momento correto. Ele é o homem mais bem preparado. Respiração Daniel, é importante concentração, também, né? Tudo. E aproveitar o momento correto de efetuar o tiro de comprometimento. Né? Nós temos aqui em Alagoas o oficial Patrick, que teve treinamento exaustivo, é um excelente sniper. Agora, qual é o grande problema do Brasil e do sniper? Primeiro, nós temos um problema muito sério que tende a acabar, que é o monopólio de armas. Né? Comprar uma arma, por exemplo, não ter direito, né? Na verdade, aporte de arma, né? O atirador de elite, as tropas de elite, não tem acesso amplo aos melhores fuzis de sniper. Entendi. Então, isso já existe uma perda de qualidade no tiro, porque é um tipo de tiro onde o equipamento ele é quase tudo no tiro, né? Ele é uma parte fundamental, né? Outro detalhe, nós temos o monopólio de munição. A qualidade das munições da CBC ficam muito aquém, por exemplo, de uma CCI dos Estados Unidos ou uma Lapua, que é uma arma, a munição mais usada pelos snipers. Então, a gente tem esses problemas que precisam ser resolvidos também, né? Treinamento exaustivo e qualidade de equipamento. Isso, com pouquíssimo tempo, sendo resolvido essas primeiras barreiras, a gente já tem uma qualidade, mas a gente pode partir para um sistema de excelência. Eu acho que no caso que a gente está discutindo aqui, Rio de Janeiro, acho que esse ano de 2009, muitas coisas boas podem acontecer, e com a aquisição de novos fuzis, liberação de
de matéria-prima de qualidade e o exaustivo treinamento, seleção com excelência desse pessoal. Nós estamos conversando com Flávio Saraiva, Daniel Saraiva, são consultores de segurança. Tema que nós estamos colocando aqui no programa Segurança em Foco desta quinta-feira, que será reprisado durante a semana também, é o uso de snipers para poder combater a violência no Rio de Janeiro. Isso é uma condição que o governador eleito, Wilson Witzel, colocou logo em seu discurso na Globo News e que gerou realmente muita controvérsia, né? Muita gente defende, outros criticam. Acho que a atitude acaba sendo assim um choque para a sociedade, porque sai de um padrão que a sociedade brasileira vem vivendo, né? Outros países já se encontram assim numa condição bem diferente, como os Estados Unidos, já se pratica muito essas coisas. Antes de voltar ao assunto, eu quero pedir aqui, já que o Daniel ele trouxe as informações a respeito da dificuldade que é para se ter acesso a armas adequadas aqui no Brasil, para poder executar e facilitar a vida, para que cursos possam trazer uma preparação melhor, para que os melhores profissionais sejam qualificados. Nós temos uma série de exigências. Nós temos um slide que traz as exigências para adquirir arma aqui no Brasil, para que a gente possa colocar e ilustrar aqui com a participação do Daniel Saraiva e do Flávio Saraiva no programa de hoje. Vamos colocar na tela então, vamos ver. Requisitos básicos para comprar uma arma, maior que 25 anos. Você pode ficar à vontade, viu, Daniel, para ir corrigindo essa situação, você e o Flávio também. A 10.826, quando ela foi criada em 2003, ela trouxe logo como primeiro tópico essa idade, né? Sim. Os especialistas, nós criticamos muito, né? Esse ponto mágico, olha, de 24 para 25 anos tudo muda e você vai poder ter uma arma. Eu acho que qualquer pessoa que tenha condições de responder penalmente, né? Ou seja, passou dos 18 anos, você entende que... No meu entendimento, sim. Sim, né? Entendi. Ele tem condições de conduzir um veículo que mata mais do que arma de fogo. Exatamente. Então, se ele tem condições de dirigir um veículo, tem condições de usar uma arma. Não estou falando especificamente a pessoa. Sei. Desde que ela atenda todos os requisitos que nós vamos discutir na frente. Mas Vamos 25 olhar. anos, Uhum. Esse fato de 25 anos, ele cai por terra, porque se um policial passa no concurso aos 18, ele já vai para o ponto 40 depois do treinamento. Então, o que é que aconteceu com esse biologicamente, né, ou psicologicamente, para que 25 seja esse shift de mudança de idade? Vamos lá colocar então as outras? Vamos dar uma olhada, vamos ver. Comprovar a ocupação lícita, não está respondendo a processo ou inquérito policial. Outra discussão é essa comprovação da ocupação lícita, né? Uhum. Você tem que comprovar que você é uma pessoa ocupada, né? Você faz alguma coisa, e lógico que essa coisa precisa ser lícita, não vai poder botar lá, olha, sou traficante do morro tal, isso aí você não vai poder colocar. Claro. Mas você precisa comprovar que você tem uma ocupação lícita, que você, não necessariamente você seja economicamente ativo, tem esse detalhe. Você não precisa estar recebendo por isso, mas você precisa comprovar que tem uma ocupação lícita. Inclusive, se você for estudante universitário, por exemplo, é ou não uma ocupação lícita? Você está ocupado. O que a legislação quis blindar foi o fato de você ser uma pessoa que está desempregada e buscar por uma arma. Qual seria o intuito de uma pessoa que não tem ocupação nenhuma e buscar uma arma? Essa foi a intenção do legislador nesse momento. Mas, em suma, você tem que estar ocupado, com ocupação lícita e dá-se uma preferência que você tenha uma atividade econômica também. Vamos na sequência, José? Vamos lá, pode soltar. Não está respondendo nenhum processo ou inquérito. Ser aprovado no teste de aptidão, no manuseio de armas, né, de fogo. Você é exposto a um teste, né? Você é exposto a um teste para, por exemplo, pistola, você vai lá procurar um instrutor credenciado pela Polícia Federal. Hoje são, creio que 13 nesse novo momento agora, houve um teste recentemente. Certo. E são 13 novos instrutores, eu não sei o número exato, mas creio que sejam 13 novos instrutores. Você vai procurar um desses instrutores para que ele avalie você. Certo. No caso, exemplo, uma pistola, você vai precisar efetuar 20 tiros, né? 10 tiros a 5 metros, 10 tiros a 7 metros, sob o comando do instrutor. Lá ele vai avaliar a regra de segurança, o seu comportamento com a arma de fogo e você vai precisar atingir 60% da pontuação que está estipulado lá no alvo. Então, assim, não é nada fácil, mas também não é nada difícil que uma pessoa que não tem um treinamento básico não possa conseguir. No item anterior, que fala ali na apresentação, ele fala que você também não pode estar respondendo a processo ou inquérito policial. Isso é uma estimativa de idoneidade do cidadão, né? Que ele não pode ter sido condenado
Basicamente, isso aí é a parte mais enérgica da legislação. Você não pode ter sido condenado a nada pelo período que a lei prevê. E você também, a Polícia Federal, ela tem esse cuidado que ela lhe argue se você está respondendo a algum inquérito policial ou algum processo criminal, porque ela se resguarda que mesmo você respondendo, existe aí um indicativo de um mau comportamento. Eu, particularmente, eu sou meio avesso a essa condição. Eu acho que só depois de transitar julgado que alguém pode ser condenado. É até um exagero que poderia ser ter uma exigência que fosse mais à frente. Mas objetiva. Depois de denunciado, depois da denúncia, se você está denunciado em determinado processo instalado a ação penal, mas em termos você poderia ter essa limitação, né? Em termos práticos, algumas pessoas que estavam respondendo a processo, ele se dirige à vara, pede uma certidão de pé e por muitas vezes os delegados eles se ajustam, identificam mais ou menos o processo, se for uma coisa meio descabida ou for algum exagero processual ou policial, eles têm uma tendência. Vamos dar para o último tópico então, José, por favor. Vamos lá. Ter comprovação de idoneidade, foi o que você acabou de colocar. A gente falou também, e ser aprovado no teste psicotécnico, né? Você também é exposto a uma bateria de testes com psicólogos também credenciados pela Polícia Federal, para que você não, esteja com suas faculdades mentais. Ok, você ali é exposto a vários testes, em média dura 1h30. O teste assim, não é um teste tão fácil, mas também não é nada que vá detectar todas as suas limitações psicológicas, não. Mas são raros, muito raros, o que comprova para mim a efetividade do teste prático de tiro e do teste psicotécnico. Você não tem, ou se tem, é ínfimo o número de registros de pessoas que cometem crime com armas registradas. Certo, era isso que eu ia perguntar, Flávio, para você e para o Daniel, a eficácia dessas etapas. Né? Se vocês acrescentariam mais algum item, alguma coisa, se tivesse a capacidade, por ser consultor de segurança, por estar vivenciando esse tipo de coisa. Porque a preocupação que fica é que o ser humano ele tem a capacidade, por sua inteligência, de passar por todas essas etapas aí. Mas, ao mesmo tempo, ele pode não ter ainda, passando por todas essas etapas, o controle. Mas o número de registros, vocês já colocaram aqui, que é bem pequeno, né? Depois que todos passam, né? Ele é ínfimo, ele é beira o zero quase. E hoje a polícia, a área de inteligência, dispõe de meios para você controlar o controle no melhor sentido possível, né? As mídias sociais. Certo. Aí foi bem divulgado ontem, foi antes de ontem, um vigilante, um segurança de uma universidade, que postou ele dentro de um carro com um revólver fazendo ameaças a pessoas politicamente que têm uma orientação política diversa dele. E se exibindo. Qual foi o resultado? Isso foi visto, né, divulgado, a polícia já tomou as devidas providências. No caso dele, se ele é um vigilante credenciado pela Polícia Federal, que é o caso, né? Não há, uma exigência. O vigilante tem que ter essa aprovação da Polícia Federal, essa certificação. Então, no momento que a pessoa ela tem um comportamento que estranho, inadequado a essa profissão que ele adquiriu, ele certamente tem essa certificação cassada. E é o que vai acontecer, ou já aconteceu, né? Então, há um controle para isso. Porque o que a gente vê muito essa garotada aí, não só garotada, gente de todas as idades se exibindo nas mídias sociais. Isso é possivelmente e plenamente acompanhado pelas forças de segurança. E aproveitando esse clima informal que a gente conversa aqui, quem quer matar, se ele não tiver arma de fogo, ele vai procurar faca, barra de ferro. Quem está disposto a matar, tirar a vida do próximo, eu sempre digo nas minhas conversas de que a arma de fogo ela é um objeto inanimado. Se você disser botar na mesa, vai matar, ele não vai matar. O homicídio ele é uma ação inerente do homem, ela é uma ação humana. Né? Então não é a arma em si, lógico, ela aumenta o poder letal do agente, sim, mas a pessoa que está motivada a matar, ela vai buscar explosivo, ela vai buscar objetos
cortantes, ela vai buscar outra coisa. Daniel, Flávio, também tem uma outra questão que eu acho também bem pertinente para a gente trazer aqui para o tema, que é a procura agora de pessoas, e isso tem sido um crescimento mesmo, né? O Daniel, ele promove, inclusive, aulas para as pessoas de tiro, né? E eu acho que isso é bem importante. Essa preparação que a sociedade, o cidadão agora comum, está querendo ter em utilizar arma de fogo, melhorar um pouco a sua capacidade, ver se tem aptidão para poder utilizar arma de fogo. E isso vocês responsabilizam, vocês acreditam que é motivado por quê hoje? Olha, isso não é uma coisa de hoje, é uma coisa do cidadão que se tinha e que foi tirada. Que foi tirada. Né? As pessoas, dificilmente você encontraria um produtor rural, uma pessoa que tivesse uma casa que se sentisse desprotegido, não tivesse uma arma. Desarmado, é verdade. Esse é um direito do cidadão que foi tirado. Né? Que foi tirado, não. Continuou, mas com muita restrição e que as pessoas entenderam que não poderiam mais andar Tanto que a armado. campanha foi campanha de desarmamento, né? Sim. Foi logo depois de um plebiscito onde o povo decidiu pela manutenção do direito de ter arma dos cidadãos e logo após surgiu a campanha de desarmamento, lei do desarmamento, que é totalmente paradoxal a proposta que tinha sido dada. Que estimulou, teve campanhas de governo pelo desarmamento, né? Devolver a ônibus, né? Aí se utiliza de argumentos que direcionavam, apresentavam acidentes, os riscos, mas quando você vai para a estatística, esses números são insignificantes. Os números não mentem. Trazendo para o âmbito político, a eleição que resultou com a vitória de Jair Messias Bolsonaro, isso trará, na visão de vocês, um impacto maior pelo discurso que ele utilizou no período de campanha e que trouxe muitas vezes assim uma certa confusão na cabeça da sociedade, dizendo porque ele defende que todo mundo ande armado, mas respeitando, claro, nós com a consciência que temos, aos critérios que são estabelecidos, que nós já colocamos aqui no programa. Mas a pergunta que fica para vocês é o seguinte: a eleição de Jair Messias Bolsonaro vai trazer um impacto para potencializar essa procura de pessoas, por exemplo, para ter o porte de arma, para ter posse também de arma? O Brasil tem um instrumento bastante limitador, que é a Constituição. E a plenitude da Constituição está sendo testada desde 1988. Tivemos eventos significativos nesse país que testaram o poder, a força das instituições democráticas desse país. E o país está sobrevivendo. Tivemos uma eleição agora extremamente polarizada, como nunca tinha havido, não se tem registro de uma eleição tão polarizada, mas terminada a eleição, os ânimos vão, né, se assentando e cada um vai reagindo da sua forma. Sim. Vai um segurança desse e reage da forma como a gente disse há pouco. Vai um líder do movimento do Sem Teto, faz uma outra agressão, o movimento Sem Terra faz outra agressão bem agressiva e chula a autoridade presidencial, mas estamos convivendo com isso, né? Isso é uma coisa do mundo, mas como afirmado antes, o Brasil tem revelado que as instituições estão muito fortes para a preservação da democracia. Essa coisa do presidente Jair Messias Bolsonaro, esse discurso que ele vem tendo, na realidade é um grito que o povo já vinha gritando e não era ouvido. Ele só replicou a vontade que, além de ser própria, era o que ele ouvia do povo, né? Quando foi tecnicamente tirado esse direito das pessoas poder comprar arma. Mas não foi nada, uma legislação chegou, está proibido a arma, não. Ela restringiu, as pessoas podiam ter, mas economicamente a arma ficou inviável, porque nós padecemos de um monopólio completamente sem sentido. Hoje você só pode comprar arma Taurus ou arma da Imbel, né? Então você fica extremamente limitado e você só pode comprar a munição feita aqui no Brasil, que é a CBC. Então, a todo tempo você é tolhido e armas armas que custavam R$ 1.500, hoje custam R$ 6.000. Daniel, mas você poderia explicar até melhor para a gente, o cidadão hoje tem direito a quantas armas? Quantas armas e de que tipo? O cidadão ele pode ter até 6 armas, desde que ele justifique os motivos. Deixa eu só explicar uma coisa antes. Por favor, né? Uma coisa antes. Que você até falou do negócio do clube de tiro, essa busca toda. A gente precisa falar disso um pouco antes para que a gente possa entender. Existem 2 sistemas, né? Um é o Sigma e o outro é o Sinarme.
O Sigma, ele é o sistema que vai cuidar das armas dos militares, né? Dos policiais, Certo. militares e civis, e ele vai cuidar das armas dos atiradores. Então, é um sistema regido pelo Exército, o Sigma. E o Sinarme, que são as armas da categoria defesa pessoal, que é o que o cidadão consome, que é cuidado está sob a égide da Polícia Federal. Certo. Então, existem esses dois sistemas. Se você quer arma para se proteger, você vai estar no sistema Sinarme. E o Sinarme, ele limita um número de armas a você. Ele diz que você só pode ter apenas 6 armas. E nessas 6 armas não pode ser tipo 6 revólveres. Você pode ter armas longas e armas curtas. 2 longas e até 4 curtas, se forem elas 2 de alma arraiada e 2 de alma lisa. Então você está sempre limitado. Além de que você precisa justificar o motivo de ter 6. Coisa que, se você for atirador, colecionador, caçador, ou seja, tiver no outro sistema que é o Sigma, você vai dar uma explicação muito mais simples, porque eu sou atirador, preciso de tantas armas, entendeu? Já hoje em dia, ter 6 armas pelo Sinarme é quase impossível, porque você vai talvez precisar ter 6 negócios diferentes, residências diferentes, até para justificar o tipo de arma diferente que você, essas exigências, você vai ter. Agora, já que o Flávio falou brilhantemente em estatística, desde março de 2017, que atiradores têm direito a um porte de trânsito. Né? Se você estiver indo atirar num clube ou num stand que você, filiado ou não, você está indo atirar com as características esportivas, você tem direito de andar com uma arma pronta, que antigamente a legislação, o R105 não permitia. Agora você pode andar com ela pronta, pode andar com ela com as feições do porte. Nós temos no Brasil mais de 7 mil atiradores. Todos estão gozando desse problema. Desde março de 2017. Não aconteceu sequer um incidente com esse tipo de pessoa. Importante, né? Então, o porte de arma é letal para o cidadão? Não. Até porque aquela pessoa que é detentor de um porte de arma, ele sabe da responsabilidade, ele tem conhecimento, do risco que ele é também, alertado, ele preenche os requisitos de conhecer daquela legislação e sabe a pancada que vem se ele fizer bobagem. E a história mostra que pessoas que têm arma registrada e pessoas que têm o porte de arma não cometem esse tipo de evento que as pessoas, os desarmamentistas falam. Não existe isso. Quando existe, são casos esporádicos e beiram o zero. Eles beiram o zero. Certo. A respeito ainda dessa condição, Daniel, e também o próprio Flávio Saraiva, existem dúvidas na cabeça do cidadão a respeito dessas questões relacionadas a porte e posse de arma. Eu acho que é muito bom a gente reforçar isso, porque além da quantidade que o Flávio já provocou e você respondeu, são 6 armas, existem os tipos também de armas permitidos, né, para um cidadão comum. E eu gostaria que você também falasse a respeito desse assunto, a respeito dessas 2 questões, porte e posse e os tipos de armas permitidos. Complementando, o que é calibre permitido e calibre não permitido. Excelente. Bem, primeiro vamos falar de posse e porte. O que é posse? Posse é o direito que o cidadão tem de possuir uma arma que vai ficar na sua residência ou no seu estabelecimento comercial. Ou num estabelecimento comercial que você seja, por exemplo, gerente ou diretor. Lá você pode possuir essa arma. Então é posse, você não vai poder trafegar com ela, né? Você não vai poder sair por aí com ela. O que é, no caso do porte, o porte já é uma autorização, que ela é uma autorização excepcional. Quando você junta a Polícia Federal, você comprova uma necessidade específica por um risco à profissão ou está sofrendo alguma ameaça, coisa desse tipo, de você se deslocar com essa arma pronta para ser usada. Então essa basicamente é a diferença entre porte e posse. Tá? Você pode ter uma arma na sua casa, uma arma no seu negócio. Se você tiver um sítio, você pode ter uma outra arma no seu sítio, desde que você consiga comprovar esses lugares diferentes e os riscos que esses lugares oferecem a você. Agora, quais são os tipos de armas que você pode ter? Exato. Você pode ter arma portátil, né? Arma portátil não, arma de porte. Você pode ter revólver, pistola ou os chamados pistolões, que são os revólveres de alma lisa, que disparam munições de espingarda. As portáteis. E arma longa você pode ter rifle,
e você pode ter espingarda. Certo. Tá? E mesmo assim, ainda existem calibres específicos para você usar. Você não pode usar 9mm, 357, para não falar as que não podem, é melhor falar as que podem. É verdade. Né? Você a espingarda, pode usar nesse caso, calibre até quando? O que até pode? 12. Até calibre 12, né? De 12 para baixo. Entendi. Então vamos falar das que podem, né? É que verdade. fica mais fácil. Fica mais porque simples. É melhor. De 12 para baixo, mas que o número que o número fica pra sobe, cima. né? Por ser o método Gauss. Aí o que acontece? Você pode portar de 380 ou 38 para baixo. Que são elas? 32 e 22. Certo. Né? Que vem aí junto da família 32, 765, que é o mesmo calibre do 32. Então, do 38, 380 para baixo. Certo. E aí vem 22. E 22 Magno não pode. Por mesmo que ela tenha deixado de ser restrito, ela acabou de deixar de ser restrita, ainda está numa fase de implementação para que hajam armas permitidas para que elas possam ser devidamente autorizadas. Mas mesmo assim, nesse calibre aqui, que eu falei, 38 para baixo, essas armas têm que ter sempre acionamento de repetição ou semiautomático. Nenhuma desse tipo de arma pode ter funcionamento automático. Certo. Já as armas longas, você vai ter do 44/40 para baixo. Aí que vem 44, Puma 38 e rifles 22 só. E as de alma lisa, de 12 para baixo, que vem 12, 20, 32, 36, e daí o número sobe, mas o calibre diminui, porque essa conta é uma fração. Não, com certeza. Agora nessa ideia que o Daniel está colocando, Flávio, é até importante também dizer aqui o seguinte, que na escolha da arma, dentro desses parâmetros que foi colocado, é claro que quem vai comprar já está adaptado, já sabe a arma que gosta, que se sente mais confortável, né? Existe hoje a possibilidade de você encontrar, por exemplo, lojas que vendem armas facilmente assim nas ruas ou só em pontos específicos? Hoje nós temos três ou quatro lojas aqui no estado. Aqui em Maceió? Em Maceió são 3. Né? Que essas lojas têm stand, você pode ir lá e fazer um teste para se identificar qual tipo de arma você se adapta melhor. Entendi. Então hoje é muito tranquilo. E assim, todo mundo fala lei de desarmamento, mas não é tão difícil ter arma assim não. Né? São poucos os casos onde a Polícia Federal negue, desde que você atenda aqueles pré-requisitos que nós passamos anteriormente. Sim. É muito difícil, né? Nós somos hoje agraciados com delegados que têm um preparo acima da média. Então, a gente não vê essa dificuldade toda. As pessoas, o cidadão de bem não pode ter arma. Talvez você não tenha condições econômicas para ter. Mas desde que você atenda os requisitos, você pode sim ter essa arma de fogo. Essa legislação, por exemplo, de armas de fogo, ela traz algum tema, alguma condição assim específica para a comunidade civil que quer realmente comprar arma e que de repente nunca teve intimidade? Ela traz a legislação alguma coisa nesse sentido, Daniel, Flávio? E até assim as restrições de ambientação que o cidadão que porta uma arma, que ele tem essa autorização para portar, as restrições de ambientação que ele não deve... Por exemplo, se você for detentor de uma concessão de porte de arma, você não pode fazer uso de nenhuma substância entorpecente, você não pode estar em shopping, supermercado, você não pode estar em nenhuma festa, show, por exemplo, você não pode. Então tem uma série de restrições. Quer dizer, mesmo você tendo essa permissão, você não pode andar, né? Exceto o quê? Banco, você não pode entrar em banco. Só os policiais mesmo, só exceto. Não, aí policial não, policial tem só policial, mas tirando isso, qualquer pessoa que tem um porte vai dizer o seguinte, vai ter um show ali em Jaraguá. De repente o local ali é um local hostil, pode rolar uma confusão lá e eu tenho que me defender. Não pode. Não vá. De jeito nenhum, não vá. Bem, eu tenho uma teoria, se você precisa de porte de arma, não é para você estar andando nesses cantos. Você tem que se prevenir, né? Mas eu quero ir para show. Vai sem arma. Vai sem arma, então vai sem arma. Tem que ver aí qual essa sua necessidade de ter arma. Se você tem uma necessidade tão grande de ter arma, mas está indo sempre para shows... É importante, Daniel, esse depoimento que você está trazendo, porque está trazendo também para nós uma compreensão. Lógico que eu estou falando sobre a égide atual, entendeu? Sim. Mas não é o que eu concorde, que eu penso, não. Eu acho que, desde que você atenda às necessidades, o ser humano tem condições de portar. A segunda emenda da Constituição Americana é o verbo to bear, né? Ela permite que as pessoas portem arma. Até porque todo mundo fala, mas arma não evita crime. Sim, quem é que está... Pergunte à vítima.
se teria a chance de evitar ou não o crime. Essa certeza do cidadão desarmado aumenta exponencialmente os índices de violência. Principalmente assalto, né? Você tem que pensar como o bandido, né? Você não pode analisar como um homem de bem, você tem qualquer coisa, você é a mente do bandido. Assalto em restaurante, por exemplo. Vamos supor que o bandido tivesse a dúvida de que pudesse ter ali alguém, 2, 3 pessoas armadas, ele iria? Não. Não vai. Ele vai com a certeza ganhar, de que... Ele vai levar a vantagem por estar armado e as pessoas... Vai na covardia. O que eu digo é o seguinte, quem tem que estar armado é a polícia. Eu digo, quanto tempo leva a polícia para chegar lá no evento criminoso? Nós não vamos ter nenhum policial na porta de casa. Quem está lá no momento ali é a vítima, né? E não é razoável que a polícia chegue em 5, 10 minutos, não é? E aí você vai também para uma outra interpretação. 5 minutos num crime é uma eternidade. 5 minutos num assalto a banco, que a pessoa tem que render, entrar, recolher todos os pertences. 5 minutos é uma eternidade. Então não é razoável exigir do Estado essa onipresença. Né? E até assim, uma característica da iniciativa privada, onde o Estado não consegue fazer o seu serviço com excelência, a iniciativa privada vem e chega, por exemplo, plano de saúde. Se você não tem condições se o HGE não tem condições de atender, a maioria das pessoas tem plano de saúde. Por quê? Para suprir essa necessidade. Então, eu posso botar cerca elétrica na minha casa, posso botar muro, mas eu chego num momento onde isso não supre. Aí eu me privo da possibilidade de ter uma arma para me defender, isso é sem sentido. Né? Quem está ali perto do crime, o crime só existe com a presença do criminoso e da vítima. Né? São os elementos fundamentais do crime. Então, quando só acontece porque existe uma desproporção muito grande entre eles dois. Se você iguala, né, Samuel Couto fala, tem uma frase de Samuel Couto que Deus fez o homem e Samuel Couto os tornou iguais. Né? Porque eu estou dando chance do cara se defender ou não. Se defendeu, não. Eu acho que não. As pessoas surgiram muitos mitos aí, né? Todo mundo vai estar armado, mas não é todo mundo, é quem quer. É quem se sente na necessidade de estar andando armado e aquela pessoa que passa pelas fases que a lei vai preconizar. Porque ninguém é maluco de inventar uma lei onde a pessoa um ex-presidiário vai usar arma. Pessoas que já têm um descompasso psicológico usem arma. Pessoa que não sabe usar arma. Então, lógico que há algo novo que venha surgir no sentido de ter uma tranquilidade maior para aquele cidadão que queira andar armado, de ele se adequar. Mas, lógico, vai ter ali uma série de requisitos para que ele ande armado. Uma modalidade criminosa que cresce muito no país são os assaltos em ambientes rurais. Propriedades rurais. Ou seja, aquelas propriedades afastadas, né? Afastada de tudo. Aí as pessoas... A ousadia criminosa... Meu objetivo de vida é esse, Flávio. Ter um sítio, uma casa longe de tudo, sem vizinho, sem nada. Mas seu sonho pode virar um pesadelo. É verdade. Porque você está isolado. Você vai estar lá desarmado, desprotegido. Você e seus filhos vão estar desprotegidos. E nessa onda aí que o passado maculou a história do Brasil de invasões, né? O grito de guerra... Com a derrota do Haddad e da Manuela foi Bolsonaro, preste atenção, sua casa pode virar ocupação. Eles gritando em alto e bom som. Nada contra, aqui não tem nenhum viés político nessa nossa conversa, claro. Mas é uma prática de ocupar as coisas dos outros. E você vai luta, tem, como você acabou de falar, que tem um sonho de morar no interior ou na beira de uma praia, você vai estar lá com a polícia mais próxima, vai estar a quilômetros dali, a horas de um pronto atendimento, e você vai estar desprotegido, você vai estar sem condições de proteger o seu elemento principal, que é a vida, a integridade física e moral da sua família. Pelo amor de Deus. O grande choque, assim, quando a gente sai do país e tem a oportunidade de visitar um país desenvolvido, onde se preserva a segurança, né? Parece que quanto mais desenvolvido o país, mais se preserva a segurança, as instituições policiais. E a gente vê isso claramente. Você passa pela rua, você não vê carro com isso, filme, você não vê a arquitetura de insegurança, residências cheias de grades. Parecendo verdadeiros presídios. Então, por que isso, vai muito da cultura também, né? Isso é uma mudança de concepção. É uma reação do cidadão à ineficiência do Estado que não dá segurança a ele. Aí você fica cada vez mais... enclausurado. E isso já não serve mais, porque as pessoas estão arrombando. Você tem uma loja com alarme,
tem grades, tal, mas eu venho um cara com uma caminhonete e entra... Aí essa cultura de impunidade, ele sabe que não vai dar quase nada mesmo, ou se ficar preso, vai ficar preso por pouco tempo, ele está colocando isso na conta, está valendo a pena para ele. É preciso ter uma mudança aí, sem radicalismo. Para a gente fechar o programa hoje, nesse papo informal a Mas já? respeito... Passou, né? Foi rápido demais. Até efeito especial fiz aqui, ó. Né? Mas o detalhe é o seguinte, cabe também uma medida dessa que está sendo adotada no Rio de Janeiro para a colocação de snipers em outros estados do Brasil. Vocês entendem que sim? E aqui em Alagoas, necessariamente, caberia também uma condição como essa? Eu acredito assim, isso tem que ter uma definição nacional, né? Ou seja, vir de baixo para cima. A mudança de tem que ser cima para baixo. comportamental, né? A mudança tem que ser Por lei, comportamental. né? Nesse caso. A polícia precisa ser fortalecida, né? Eu fiz um curso com o pessoal da Core, em que eles identificam que o crime já tem os seus atiradores de elite e desafiam as forças policiais. Eles chegam a colocar em determinados pontos da favela, que sabe que é caminho de patrulhamento, até com frases assim, bota a cara, mané. Quer dizer, é um outro tipo de enfrentamento. Eu acho que o processo, por trás de toda aquela frase lá do futuro governador do Rio, ele demonstra que nós precisamos encorajar, preparar e empoderar as polícias, né? Porque o Estado, ele precisa tomar conta, ocupar onde ele não está ocupando. E é exatamente onde o Estado não está que a criminalidade ela eclode. É o que acontece, que todo mundo vê o tempo todo. É isso que a gente está vendo. Se a gente não der... Não estou falando da carta branca para matar a loja, até porque isso aí é uma coisa totalmente sem sentido. E uma coisa que não existe. Não existe, O governador deu carta branca para um secretário de segurança. Carta branca... O pessoal não existe, né? Eu acho que o que deixa uma polícia forte é investimento em pessoal, em tecnologia, em armamento, inteligência, muita inteligência e, principal de tudo, uma corregedoria séria. E cumprimento da lei. Fez bobagem, pague. Responde. Cidadão, está portando arma, fez bobagem, pague. Né? Do mesmo jeito que o cidadão que está no carro e dirige alcoolizado, ele não vai preso, não paga, não vai para audiência de custódia, não fica lá preso, a mesma proporção ou maior no caso da arma. Né? Eu acho que o Estado ele tem condições de liberar o uso e fiscalizar o que ele está liberando. Né? A gente precisa acabar com essa cultura que o Brasil tem de tudo aquilo que ele não consegue fiscalizar, ele proíbe. Né? É o contrário, a gente precisa aumentar o poder de fiscalização do Estado para dar a devida penalidade a quem infringir. E vem inovações tecnológicas para a identificação de armas com chip, enfim. O Estado tem controle. Assim nós vamos encerrando, né? O Segurança em Foco. Flávio, mais uma vez, um abraço, boa sorte, tá certo? Agora, nesses próximos programas aí, você já chegando aqui. Muito legal. Boa sorte para você, fico muito feliz com isso. Daniel, volta outras vezes também, né? Fazendo o convite já em nome do Flávio, né? Eu faço parte agora do novo da nova quadro. Que maravilha, parabéns. Ele é apresentador e eu serei o consultor fixo. Na vaquejada, eu diria que o Daniel vai bater esteira. Vai bater esteira aí pro Flávio. Bom, eu vou deixando um grande abraço para vocês, tá certo? A reprise desse programa Segurança em Foco você vai acompanhar durante a semana. Eu quero deixar um forte abraço pela audiência dos nossos telespectadores. Nesse programa que foi um programa curto, mas cheio de temas, com a participação dos nossos especialistas, o Flávio Saraiva, consultor de segurança, e também o Daniel Saraiva. Os dois advogados, o Flávio advogado e delegado aposentado. Quer me cortar, meu amigo? Na cepa, pelo amor de Deus. Delegado aposentado. E o Daniel Saraiva é advogado também, consultor de segurança, explicando pra gente vários temas a respeito do uso de arma de fogo e dos direitos do cidadão. Um grande abraço para você. Até o próximo programa.